Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bom dia! Tá começando mais uma edição do Saúde e Você. Espero que esteja tudo bem aí com você, que você esteja com a saúde em dia. No programa de hoje, vamos falar sobre assédio sexual, principalmente no ambiente do trabalho. Como identificar os sinais e denunciar. E mais, tendinite. Sabe como evitar e tratar a tendinite? As dicas daqui a pouco. Fica comigo, Saúde e Você tá começando. Muito bom dia para você que está ligadinho aqui na TV Arapuã, nesta manhã de sábado, nosso programa começando. Deixa eu me aproximar de você para pedir licença, tá? Para entrar aí na sua casa, para levar muita informação sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Nosso objetivo aqui é justamente esse. Por isso já te convido, tá? Fica comigo até o final. Tem muita coisa boa hoje por aqui, muito assunto importante. Eu tenho certeza que você vai gostar. E a gente já começa, viu, falando sobre algo muito importante que tem cada vez mais que ser realmente noticiado, falado, informado, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre violência num lugar que deveria ser de total segurança, a sala de aula. As universidades, entre as instituições públicas, são os locais onde mais ocorrem denúncias de assédio sexual. Confira. Assédio. Pressionar, intimidar alguém de forma insistente e indesejada. Pode ser numa conversa. Nesta, um professor envia mensagens de teor sexual para uma aluna que avisa: espero que você esteja consciente de bobagens que está escrevendo. Aconteceu na Universidade Estadual do Piauí. A universidade abriu sindicância para apurar o caso. O professor foi afastado. Outro professor foi demitido do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Uma aluna também mostrou mensagens e áudios enviados pelo docente. O assédio sexual no ambiente acadêmico aparece no painel da Controladoria Geral da União, que reúne denúncias feitas às ouvidorias das instituições públicas. Só no âmbito federal, em 2024, foram 1.142 denúncias. Dos 10 locais com maior número de queixas, 6 eram universidades. Quem acompanha tudo isso dentro do ambiente acadêmico explica que, na maior parte das vezes, esse crime é praticado por professores contra alunas. Mas entre as vítimas também estão professoras e até funcionárias das instituições. Isso acontece também nas empresas privadas, isso acontece também nas universidades privadas, né? Mas as universidades públicas são os primeiros lugares que estão tendo, de fato, um acolhimento para esses casos, por isso que esses casos estão aparecendo. Cada vez mais as mulheres mais jovens, de novas gerações, estão se dispondo mais a não aceitar, a enfrentar as condutas inadequadas que antes eram naturalizadas e invisibilizadas. E é importante denunciar, mas também é muito importante que essas denúncias sejam devidamente apuradas e responsabilizadas. Pois é, viu? E o assunto continua sendo esse. O assédio sexual contra mulheres é uma realidade alarmante na Paraíba, infelizmente. Para se ter uma ideia, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou até o mês de julho de 2024 mais de 1.100 denúncias em todo o estado. Um aumento de 30,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, 2023. E para falar sobre este tema, a gente convidou a delegada da Mulher, Cileide Azevedo, e a psicóloga Jéssica Siqueira, que já estão aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante que precisa ser debatido. Primeiramente, sejam muito bem-vindas ao Saúde Você. Bom dia. Bom dia, Joana. Pois é, a gente está recebendo aqui duas mulheres para falar sobre um assunto que afeta aí milhares de mulheres, né? Com certeza você que está nos assistindo talvez já tenha passado por um episódio de violência, de assédio sexual.
E a gente começa a falar aqui com a doutora Cileide Azevedo, ela que é coordenadora das delegacias da mulher em todo o estado, são 18 delegacias, né, no total. Primeiro, para a gente entender um pouco, o que é assédio sexual? É considerado crime? Olha, assédio sexual é a terminologia que nós habitualmente usamos para tratar de tipos penais diversos. Nós temos o nosso ordenamento jurídico, dentre os crimes contra a dignidade sexual, alguns tipos bem importantes que a gente precisa pontuar para reconhecer essas condutas delitivas, esses crimes, quando de sua ocorrência. O primeiro deles é a importunação sexual. É um crime que está descrito no artigo 215-A do nosso Código Penal. Ele é um crime novo no nosso ordenamento jurídico, ele foi incluído lá em 2018 e é a conduta de praticar contra uma mulher sem a sua anuência. Em geral, uma mulher, os homens podem ser vítimas, mas as maiores vítimas, o maior número é de mulheres desse tipo penal. Constranger é praticar contra essa mulher um ato libidinoso sem a sua anuência. E esse crime, ele ocorre geralmente no transporte público, em eventos festivos, em outros locais privados também. É o fato, exemplificando, do autor encostar o seu órgão genital no corpo da vítima, é passar a mão em partes íntimas da vítima sem o seu consentimento, é verbalizar palavras de cunho sexual ofensivos, palavras ofensivas à dignidade daquela mulher. Então é um crime que ocorre com muita frequência em ambientes públicos, em festejos. O crime de assédio sexual já é um outro tipo penal, que está descrito lá no artigo 216-A do Código Penal, que é praticado por um superior hierárquico em face de uma vítima, de uma pessoa subordinada a esse superior hierárquico. E consiste em constranger essa mulher a praticar algum favor de natureza sexual para aquele autor. Como essa vítima, doutora Cileide, ela identifica o assédio, né? E também qual o caminho para denunciar? Pois é, a liberdade sexual da mulher é o grande objetivo, é o grande valor que é protegido nesses tipos penais. Então, se essa conduta, ela ofende, ela invade essa liberdade da mulher, nós estamos diante de um tipo penal, diante de um crime. E é importante pedir ajuda. Como você bem pontuou aí no início da nossa conversa, nós aqui no estado da Paraíba dispomos de 18 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Esse é um dos principais caminhos para se pedir ajuda, é procurar uma delegacia de polícia para noticiar aquele fato. Se ele aconteceu naquele momento, nós estamos diante de um flagrante e aquele autor, ele será autuado, ele será preso imediatamente. Mas se o crime já aconteceu e eu não tive a oportunidade de acionar a polícia naquele momento inicial, eu posso, na sequência, buscar ajuda, noticiar aquele fato. E aí será iniciada a investigação para proteger aquela mulher e para buscar a punição daquele autor. Agora, deixa eu trazer para essa nossa conversa, né, a nossa outra convidada, Jéssica Siqueira, ela que é psicóloga. A gente conversou um pouquinho antes, né, Jéssica? Isso. E eu já sei que no seu consultório várias mulheres vão procurando atendimento para tratar sequelas do assédio e de outros tipos de violência. Sim. Como é lidar com essas mulheres? De que forma essas mulheres chegam até você? Sim, exatamente, Joana. Então, primeiramente, é ótimo esse espaço onde a gente pode falar sobre um assunto que ainda é um tabu, um assunto que ainda é muito maquiado, né? E os números, eles nem sempre condizem com a realidade. E muitas vezes essas mulheres, elas chegam no consultório carregadas de muita culpa, né? Então, nem sempre esse é o primeiro tópico a ser trabalhado, porque a mulher, ela vem carregada de muita culpa, ela vem carregada dos seus traumas, de medos, e nem sempre a vítima, ela busca ajuda psicológica logo após o acontecido, logo após o assédio, a importunação. Então, ela demora muitas vezes um tempo, né, para entender que ela precisa de ajuda, mas vem carregada realmente de muitos traumas, muito medo, muita insegurança, e isso precisa muito ser trabalhado emocionalmente. Então, se você conhece ou é alguém que já passou por um assédio sexual, abuso, importunação sexual, busque ajuda psicológica, porque de fato não é fácil, né?
O que a gente percebe também, a gente noticia muito, já entrevistei a doutora Cileide outras vezes, a gente conversa muito sobre violência contra a mulher, é que esse assédio muitas vezes vem camuflado de um elogio. Parece que a mulher, Jéssica, ela não tem o direito de ser bonita, de se vestir da maneira como ela quer. Né? Então, essa questão desse assédio chegar como elogio também dificulta ainda mais, né? Exatamente, exato. E às vezes existe uma dificuldade em você entender que aquilo passou do seu limite, né? Passou do que é considerado um elogio para uma importunação sexual, para um assédio sexual. Então, como a doutora Cileide falou, né, é importante entender qual é ali o elogio a ser feito. É de conotação sexual? É algo que incomoda? É algo que extrapola o comum e foi autorizado por você esse tipo de toque, esse tipo de elogio, esse tipo de contato? Caso não seja, isso já pode sim ser identificado como um assédio, uma importunação sexual. No ambiente de trabalho, a mulher está estagiária muitas vezes, quer garantir ali uma vaga e está passando por aquela questão do assédio e para ela é difícil denunciar o próprio chefe ou o superior do setor ali. Como ela faz? Qual é o caminho para isso? De fato é difícil porque existe aquela hierarquia, né? Então, além do assédio físico, muitas vezes existe o assédio psicológico, né? Que é através de ameaças, é através de diminuir a colaboradora, né? Então, é importante identificar esses sinais, essas chantagens psicológicas, essas ameaças, se você está trabalhando porque de fato você é boa naquela função ou se o seu superior ele está querendo usar algo a mais, né, em relação a você, se ele está de fato visando algum contato íntimo, a questão de fato sexual. E aí, identificar isso é necessário, né? É necessário você impor limites e buscar ajuda, né? E buscar ajuda, denunciar e ter realmente ali esse apoio. Agora, doutora Cileide, a gente já sabe que assédio é crime, né? Que causa sequelas, levam mulheres aí para consultórios, para procurar ajuda especializada. O que o Estado faz por essas mulheres, né? Qual o apoio que as mulheres têm no Estado de proteção? Como elas chegam à delegacia a pedir ajuda? Porque a gente sabe que o assédio muitas vezes é aquele sinalzinho ali da violência que pode terminar. A gente não quer que aconteça isso, por isso que a gente leva informação no feminicídio, por exemplo, né? Porque ele pode acontecer dentro de casa, no ambiente de trabalho, na rua, enfim, não tem local. Então, qual a proteção garantida pelo Estado para essa mulher? Pois é, o Estado, ele tem muitos mecanismos e nós falamos de uma rede de atendimento à mulher vítima de quaisquer violências. Porque quando nós imaginamos uma mulher que sofreu um crime, que foi vítima de um crime, nós temos que imaginar que, para além da reprimenda legal que deve ser aplicada àquele autor, é importante proteger, salvaguardar a vida daquela mulher. Então, nós temos mecanismos para essa repressão a essa conduta desse autor, que são as unidades policiais, mas essas unidades, elas também são espaços de acolhimento. Os profissionais que atuam nessas unidades especializadas, nessas delegacias especializadas, que têm a atribuição para receber essas vítimas, eles são profissionais qualificados para que essa vítima ela não sofra o que nós chamamos de revitimização, que é uma outra violência praticada pelo Estado quando do acolhimento a essa mulher. Então é importante não julgar essa vítima, é importante não emitir opiniões pessoais sobre o fato, porque nossa função enquanto instituição é acolher, é reduzir a termo o que aquela mulher nos traz de narrativa e, se necessário, encaminhar essa mulher para mecanismos que nós dispomos também no Estado, como centros de referência, que tem função e que tem profissionais da área de psicologia, da área de serviço social, que vão dar amparo a essa mulher sobre outro caminho, sobre outro vértice, para que essa mulher ela consiga ressignificar essa situação que vivenciou, para além da punição que nós vamos promover através do sistema de justiça. Agora, doutora Cileide, muitas vezes o homem está tão confortável naquele ambiente de assédio que ele nem imagina
que é assédio, de tão natural que ele trata isso. Envolve toda a questão do machismo, né? A mulher é a culpada, é a roupa que ela veste, a maneira como ela se comporta. E às vezes aquela mulher está se sentindo tão incomodada, mas para chegar até formalizar a denúncia, também é complicado. Porque ela diz assim, vão dizer que a culpa é minha. Esses profissionais que atendem, né, a mulher, eles recebem algum treinamento especializado? Como é esse acolhimento para que a vítima não tenha vontade de desistir de denunciar, por exemplo? Os profissionais da segurança pública, em especial da Polícia Civil, que aqui eu represento, eles são formados para esse atendimento desde a academia de polícia, lá no curso de formação e na sequência, durante toda a vida profissional, nós participamos de momentos de reflexão para que esse acolhimento ele seja uma prática naturalizada no serviço público, para que não haja esse julgamento. Então, os profissionais da segurança, eles estão capacitados para acolher essas vítimas. De igual forma, as vítimas de violência doméstica e familiar. Porque quando nós pensamos na violência contra a mulher, nós precisamos compreender que nós trabalhamos com a premissa de que a mulher está trazendo um fato verdadeiro. É sobre esse olhar que nós desenvolvemos o nosso trabalho, acolhemos a mulher. Em relação à conduta do autor, a informação é fundamental. Espaços como esse têm função decisiva quando nós pensamos no enfrentamento a violências tão graves contra a mulher, porque é a informação que faz com que a mulher ela identifique aquele crime e ela procure ajuda. Então, para os homens também que aqui nos assistem, entender que se essa conduta ela viola essa liberdade da mulher, é uma conduta criminosa. E aí é preciso compreender que haverá uma punição para ela. Perfeito, perfeito. É muito bom a gente trazer esse ponto de vista, né, da delegada, um técnico que não é só técnico, é um técnico humanizado, a gente percebe isso, doutora Cileide, e trazer também esse lado psicológico, né, essa vítima que fica ali com sequelas. De que forma? Quais são as sequelas? O que é que você percebe no consultório, Jéssica? Como essa mulher chega, o que ela passa? O tratamento demora? Como é o processo? Então, Joana, são muitas sequelas, né? Infelizmente, uma das mais comuns é o transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, que após vivenciar, né, uma violência, um assédio, a mulher ela vai demonstrar sinais, ela vai ter sintomas, né, e que no geral é muito fácil, é muito notório, né? Ela pode desenvolver de repente uma depressão? Sim, exatamente, uma depressão, uma ansiedade, insegurança, baixa autoestima, né? Então esses sintomas eles são muito comuns e infelizmente não existe um tempo determinado de tratamento, porque é muito singular. É muito subjetivo, então muda de pessoa para pessoa, né? Vai depender realmente de cada caso, do contexto em que aquela situação ela ocorreu, do contexto em que aquela pessoa ela está inserida, né? Então, muitas vezes o assediador, o abusador, ele é alguém próximo, né? Então, tudo isso também tem um peso que precisa ser avaliado psicologicamente, judicialmente, né? Então, todas essas questões elas precisam ser levadas em considerações, mas existem sinais, né, que a gente precisa observar e muitas vezes é a baixa autoestima, é a insegurança, é a dificuldade em lidar em contextos sociais. Então, uma vítima de assédio, por exemplo, ela muitas vezes desenvolve fobias sociais. Então, ela desenvolve, se ela foi assediada no ambiente de trabalho, ela pode desenvolver ali uma insegurança em trabalhar novamente. Agora, Jéssica, qual o perfil dessa mulher que te procura, né, para receber o tratamento? É uma mulher mais jovem, mais velha? Qual a faixa etária? Então, e essa é uma questão que varia muito, né? Infelizmente, a mulher, ela é vulnerável apenas por ser mulher. E por essa questão que você falou do machismo estruturado, que é uma realidade em que vivemos, né? Exatamente. Então, inicia-se muitas vezes na infância, né? E perpetua para a fase adulta, mas hoje em dia uma faixa etária da mulher jovem, entre os seus 20 e 30 anos, são casos muito frequentes que chegam no consultório, né? O que, mais uma vez, né, vale ressaltar que não quer dizer que apenas mulheres que estão nessa faixa etária são vítimas, né, de abusos e assédios. Então, é algo que apenas ser mulher já é o suficiente, infelizmente, para
abusadores, para os criminosos, né? A gente tá falando aqui sobre a questão psicológica. Essa vítima, ela fica realmente afetada ali na mente. Sim. Eu acho que uma das violências, todas são terríveis, né? Mas a mente é uma coisa que pega, porque parece que aprisiona mesmo a mulher. Essa mulher que não tem condição de ter uma consulta particular com um psicólogo, o Estado também dá esse apoio dessa mulher ter acesso a psicólogos? Nós temos essa rede de apoio que vai além da polícia e essa mulher ela pode sim ser encaminhada para esse atendimento psicológico através dos centros de referência. Perfeito. Eu já quero agradecer a participação de vocês aqui comigo hoje, doutora Cileide, Jéssica, muito obrigada, tá? Por tratar desse tema ainda tão importante, precisa ser muito debatido. E parabéns a vocês duas por ajudarem, né, a tantas outras mulheres. Muito obrigada, tá? Obrigada. Gratidão. Imagina, o prazer foi meu e eu tenho certeza que você que está em casa aí, com certeza recebeu a mensagem. Está passando por uma situação de assédio, tá? Independente de onde seja, procura ajuda, conta para alguém, vai até a delegacia, denuncia, porque assédio é crime, tá bom? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? Não sai daí. Saúde.